Só como. Uhum. O meu samba vai curar teu abandono. O meu samba vai te acordar do sono. Meu samba não quer ver você tão triste. Meu samba vai curar a dor que existe. Meu samba vai fazer ela dançar. É o samba certo pra você cantar. Meu samba é de vida e não de morte. Meu samba vem pra cá e traz a sorte. E celebra tudo que é bonito. Meu samba não despreza o esquisito. Meu samba vai tocar no infinito. Meu samba é de bossa, não de grito. Meu samba defende com alegria. Deixe que a noite vadia vai saber lhe coroar. Deixo entregue aos bambas de... Boa tarde, pessoal, boa tarde. Começa mais um programa top, Conectando com Amor, com a nossa locutora Daniele Miranda. Tudo bem com você, Dani? Tudo bem, Henrique, com você? Como você está? Uma boa tarde para todos. Tô bem, graças a Deus. Tirando o que estamos vivendo, né? Na atualidade, no mundo inteiro, estou bem, graças a Deus. Temos que pensar assim, jogar para o universo coisas boas para voltar coisas boas. Porque se pensarmos na negatividade que estamos vivendo hoje, vai ficar um pouquinho mais pesado. Então, a gente pode deixar um pouquinho mais leve. Sei que não está fácil, tá complicado, mas tá difícil. Falar, não, tá ok, poderia estar pior. Então, vamos agradecer o que temos hoje. Agora, estou bem, estou com saúde, minha família está com saúde, e o resto vamos correr atrás, jogando energia positiva aí para o universo, que coisas boas vão estar retornando. Pode ter certeza disso. É isso aí. E agora é com você. Tá ótimo, muito obrigado. Uma boa tarde para todos. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje novamente. Eu gostaria de estar agradecendo a audiência da semana passada. Muito obrigado por todos que me mandaram mensagens, por todos que acompanharam. Que bom saber que estamos ajudando 1% a pessoinha que está aí atrás. Isso é muito bom. Que ajude uma pessoa. Já estamos muito felizes. E eu quero estar hoje novamente, como prometido, na sexta-feira passada tivemos um problema, mas só que hoje a Márcia Ramírez voltou novamente. Márcia, uma ótima tarde, ela é psicóloga, ela é treinadora comportamental, hipnoterapeuta, e hoje eu chamei ela para a gente estar retomando o assunto da semana passada. Uma ótima tarde, Márcia. Ótima tarde, Dani. Agradecer aí o convite de voltar devido à semana passada da instabilidade que ocorreu, né? Vou falar que fiquei bem feliz, que aí foi dose dupla. Já estou aqui mais uma sexta-feira. Excelente tarde aí para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar aqui. Como você falou, sou psicóloga, hipnoterapeuta, treinadora comportamental. Eu tive o prazer de conhecer a Dani num curso de treinadora comportamental. Desde lá a gente não se larga, uma super parceira, uma super profissional. Quem passar aí com ela em atendimento, participar das palestras, workshops, vai, tá em boa mão. E eu sou cofundadora da Viva Desenvolvimento Humano, também uma consultoria que trabalha aí com atendimento psicológico, treinamentos, workshops, atendimento de hipnoterapia. Posso divulgar o Instagram, Dani? Pode, por favor, Márcia, divulga aí seu Instagram. Então, gente, lá no Instagram, a gente sempre coloca dicas, exercícios, conteúdo positivo para o desenvolvimento das pessoas. Se você quer seguir a gente lá, Viva Desenvolvimento Humano, tudo junto, lá no Instagram. Aguardo vocês.
Segue porque é bem bacana. Não é porque nós somos treinadoras ou psicóloga ou hipnoterapeuta que nós não precisamos da ajuda de um outro amigo profissional. E a Márcia, ela já fez algumas fez hipnose em mim, que eu estava com uma dificuldade minha, pessoal, e a Márcia ajudou. Então, é algo que é uma troca. Então, eu recomendo a Márcia, entra lá, @Viva Desenvolvimento Humano, segue ela que vai valer a pena. E hoje nós vamos voltar a falar do poder da escuta. Marcinha, a semana passada ficou 224, eu acho, né? 224 mensagens sem responder. E chegou lá para o Rick, eu não sei se o Rick tem ainda essas mensagens, eu acho que não, mas chegou algumas aqui para mim no meu Instagram. Tá bom. E eu quero estar compartilhando isso com você para nós estarmos retomando o assunto da semana passada, ok? Mas chegou diversas perguntas. Então, eu vou estar falando para você, Marcinha, uma pergunta que chegou aqui para mim, do Rio Grande do Sul, a Catarina. Ela escreveu assim: Daniele e Márcia, adorei o programa. Me ajuda, por favor. Como eu desenvolvo uma conversa? Não consigo conversar com o meu esposo. Boa. Boa pergunta, Catarina. Prazer aí, valeu a audiência. Rio Grande do Sul, beijo. Bom, a gente tem algumas coisas que são fixas em um processo de comunicação para que você consiga dialogar com uma pessoa. O que eu diria de prontidão, para você pensar, tá? A gente vai falar das coisas que seriam mais padrões, mas para você pensar, se você consegue captar o que mais se enrosca na hora da conversa. Não dá nem para começar, ele é muito, às vezes você acha que ele é muito agressivo, ele é muito ignorante, ou você é tímida em se colocar em relação a ele em algum assunto. Isso é importante para quê? Para que você já comece a encabeçar a conversa, tá? O processo básico de comunicação é quando você entende perfil da pessoa, por isso que eu tô falando para você entender mais ou menos o que pega. Se a pessoa é uma pessoa mais agressiva, ou ela é mais firme, ela é mais racional, a linha de conversa ela vai de uma forma diferente, como se fosse para uma pessoa que é mais emocional, que é mais afetiva, que é mais carinhosa. Então, esse é o primeiro passo, entender qual é o perfil dessa pessoa que você vai conversar. E aí você pode estar se perguntando, Márcia, como eu faço isso? É exatamente fazendo essa pergunta. O que está complicando esse começo de conversa, né? É o começo de conversa que ela perguntou, né, Dani? Isso, o começo de conversa. Ela não consegue desenvolver uma conversa com o marido. Tá. E aí, respondendo essa pergunta, você já começa. Então, se for uma pessoa mais agressiva, de repente, se é um tema da relação de vocês que está complicada, a grande sacada aqui é muitas vezes você escolher alguma das falas da própria pessoa para começar essa conversa, porque ela vai ter atenção. Então, vamos supor que ela fala para você, eu não quero ir no mercado porque, sei lá, tô inventando aqui, tá, Catarina? Eu não quero ir no mercado porque nesse meio da pandemia eu fico com medo de ir ao mercado. Então, você pode iniciar uma conversa dizendo, olha, lembra aquele dia que a gente conversou? Você vai acolher essa dor dele num nível igual para igual. E você falou que não ia de qualquer forma porque tinha medo do que pode acontecer lá no mercado por causa da pandemia. Eu entendo, você também sinto medo. Como nós podemos resolver esta situação? E deixa ele falar. E no processo de escuta é isso. Não é chegar falando, você nunca quer ir no mercado? Sempre sou eu que vou, eu também tenho medo e você não olha para mim. Isso já vai fechar a escuta dele completamente. O que eu estava fazendo antes da gente entrar no ar, anotando algumas coisas, é deixar de olhar na relação para o eu e olhar para o nós. Acho que até a Dani já trouxe isso, né, Dani? Quando a gente olha para o nós, você começa uma conversa no nós e não no eu. Então, se caso você esteja nos vendo hoje, né, que é uma pergunta da semana passada, veja se eu respondi, se a Dani quiser complementar com alguma coisa, e se tiver mais alguma dúvida, introduza aí, se o Rick aguentar aí as perguntas, ele manda para nós. Dani, você quer complementar aí com alguma coisa? Diga. Sim, eu não sei se você concorda comigo, no meu ponto de vista, eu vejo que as pessoas, elas não são sinceras com elas mesmas, né? E elas não se conhecem.
Quando você se conhece, antes de você estar conhecendo a pessoa está conhecendo o seu parceiro e sabendo o perfil dele, você tem que se conhecer. Aí que entra a terapia, aí que entra a hipnose, aí que entra a nossa área, porque as pessoas precisam se conhecer. Porque às vezes ela vai falar algo, alguma coisa, vai desenvolver uma conversa, mal ela sabe qual que é o problema do casamento dela, porque às vezes o problema pode estar em você também. E a maioria dos problemas, é muito mais fácil jogar a culpa no outro, né? Falar, eu não consigo desenvolver uma conversa com meu marido, porque ele não me dá abertura. Mas será que ele também consegue desenvolver uma conversa com você? Será que você está aberta para isso? Será que você não precisa se conhecer um pouquinho e ver talvez onde estejam as suas falhas, onde você precisa melhorar, onde que precisa lapidar? Então, fica a dica, porque pode estar em nós também, não só no próximo. Sim. Você concorda, Marcília? Super, super concordo, porque é o que a gente falou um pouquinho atrás, não é o nós, não sou eu, e sim o nós. Então, quando é o nós, os dois precisam se olhar, e o autoconhecimento, se a pessoa, foi o que a gente falou na semana passada, né? Se a pessoa não vai ficar culpando e apontando o dedo querendo que o outro mude, tem que partir dela. E o autoconhecimento que proporciona isso, né, Dani? Às vezes as pessoas não percebem que elas mesmas têm algumas, vamos pegar alguns pontos a melhorar que tá pegando. Então, às vezes, para iniciar a conversa, foi o que eu falei, a gente não sabe o motivo, né? Às vezes é ela que tem a timidez ou não sabe como colocar por causa do jeito do outro. E como a gente trabalha o jeito do outro, percebendo o perfil dele, mas percebendo o nosso principalmente. Foi muito bem colocado, isso aí. A segunda pergunta, tem uma pergunta aqui que ela é mas vamos lá. Vamos ver. Meu marido arrumou um filho fora do casamento. Todos querem que eu separo, mas eu não quero, não sei o que fazer. Me deem dicas. Olha, quem que é ela? É a Samanta de Sorocaba. Tá bom. Você sabe que eu faço parte de alguns grupos no Facebook, que são grupos onde existem bastante mulheres discutindo alguns casos de que são perfis assim de algumas que já passaram por depressão e fazem alguns questionamentos. Inclusive, tem muito questionamento sobre isso. Meu marido faz X, todo mundo fala para eu separar, meu marido fez aquilo. No caso dela, pelo que eu estou entendendo, foi um filho enquanto ela estava casada. Isso mesmo. Tá. Bom, aí é uma coisa muito diferente. Na verdade, Marcinha, ela está preocupada o que os outros vão falar. E ela está falando assim, meu marido arrumou um filho fora do casamento, todos querem que eu separo. Ela não. Mas eu não quero. Não sei o que ela falou que... Tá bom. Então ela não quer se separar. Tá. Ela já sabe, né? Não, ela já sabe. Samanta, na sua própria pergunta você já colocou, tá? O que você quer fazer, mas existe aí algo fazendo você se questionar, e aí vai entrar justamente na dica que a Dani deu anteriormente, e eu concordo. E nesse aspecto, vou falar para você bem sério, Samanta, que essa é a parte mais importante. A gente vive muito preocupado na vida com o julgamento, com a opinião alheia, e acaba não olhando para si próprio de acordo com as suas próprias vontades. Então, se isso é algo que você consegue lidar, se isso é algo que te faz ainda olhar para o seu casamento e ele está bem resolvido, o que eu diria? Busque você o seu processo de autoconhecimento para trabalhar esta preocupação com os outros, porque na realidade você já sabe o que você quer. É muito ruim a gente viver uma vida em função de atender as expectativas dos outros e se abster, e nunca olhar para as próprias vontades. Isso é sinônimo de infelicidade. Márcia, você pode estar perguntando, a sociedade julga como errado. Minha cara está falando aqui quem está ouvindo não vai ver minha cara, né, Dani? Mas traduza a minha cara. Não existe certo, não existe errado. Então, se você está bem resolvida, não vai ser os outros. Minha frase para te ajudar. Você vive a sua vida, os outros não vivem a sua. Se você está bem resolvida com isso, você já tem a resposta na sua pergunta. Mas eu digo, busque um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de repente para trabalhar o incômodo da preocupação se for em excesso
em relação ao julgamento, à opinião alheia, porque isso só vai te fazer bem. Dani? É nada melhor do que o autoconhecimento, porque com o autoconhecimento você consegue lidar com a crítica. Se você for parar para pensar, não só nessa situação amorosa, mas em várias áreas da nossa vida, nós não sabemos lidar com a crítica. Tudo que nós fazemos é em pró do outro. Pode reparar, a maioria das coisas que você faz, você pensa nos outros. Ah, mas e se eu magoar tal fulano? Ah, eu vou comprar esse sofá rosa. Ah, porque o que as pessoas vão achar desse meu sofá rosa? Ah, o que as pessoas vão achar desse meu carro novo? Ai, nossa, o que as pessoas vão achar desse meu namorado novo? Então, isso é uma crença que já vem lá de trás, mas por falta do autoconhecimento. E depois que você tem o autoconhecimento, você vai entender que não importa a opinião do outro. Você pode até aceitar, mas se fizer sentido para você, tem que fazer sentido para você. Faz bem para mim? Eu estou confortável com a opinião alheia? Se estiver ok. Se você não estiver confortável com a opinião alheia, sinto muito, você é a prioridade na sua vida. Se você está bem resolvida, você está ok, isso não importa, vai lá e seja feliz. Agora também tem que ver, Márcia, se o problema dela, ela está preocupada com a situação alheia, mesmo, por isso que precisa desse trabalho de autodesenvolvimento, ou ela, no ponto de vista dela, ela sabe que é uma situação fora da caixinha, e ela está se prevenindo contra os julgamentos, porque ela mesma não está resolvida com essa situação. Faz sentido, Márcia? Sim. E aí, Dani, deixa eu dar uma polemizada, aproveitar, assim, porque eu acho que é importante ratificar que, assim, são duas profissionais aqui falando. A gente não está falando baseado no dito popular, tá, gente? Não. A gente não está falando assim. Tem muita gente que pode ter ouvido isso e falar assim: como não existe certo e errado? Como não? Porque nós estamos falando aqui como profissionais e não naquela coisa de nossa, que absurdo, te traiu, tem que largar mesmo. Aqui não é esse largar porque traiu ou não. A gente está olhando para a individualidade da pessoa como profissional e dizendo: você vai ser feliz nessa condição porque você mesmo na pergunta já respondeu dizendo. Se você acha que não vai ser feliz e não sabe lidar com isso, aí é outra ferida que você vai ter que trabalhar. Então, que fique muito claro isso, que a nossa questão aqui é profissional. E aí, é uma coisa que eu gosto de falar que o psicólogo, o hipnoterapeuta, o treinador comportamental, todo profissional não é o amigo que vai passar a mão na sua cabeça. Ele vai falar o que é diante da linha profissional, tá bom? Acho que é legal colocar isso, porque entra possivelmente alguns sustos, né? Nossa, como assim, né? Mas é o quê? É uma linha profissional. Aqui a gente não tem julgamento, é neutralidade, é profissionalismo. Então a gente dá essa resposta, e muitas vezes a resposta precisa de um pouco mais de contexto até, né? Então a gente dá de uma maneira um pouco generalizada. É isso mesmo, Marcinha, é isso mesmo. Algumas pessoas, para você ter ideia, quando eu comecei, você falou do certo e errado, hoje eu sou noiva, e eu já moro com meu parceiro, e eu geralmente, né, eu não tenho como, quem é profissional, dá aquela pitadinha na sua vida, tem que ser, né? E daí ele sempre falou isso para mim: Dani, como isso não existe certo e errado? Ele sempre me questionou sobre isso. Como não existe certo e errado? Não é que não existe o certo e errado, é que existem pontos de vista diferentes. Então, é isso que nós temos que respeitar. Eu não concordo com você, mas só que eu respeito o seu ponto de vista. Essa não é a minha crença, essa não é a minha base. Mas, ok, eu respeito. Então, quando você começa a respeitar e tentar, pelo menos, entender o ponto de vista do outro, como a Marcinha disse lá no início, parar de pensar em nós, pensar em mim, pensar em nós, não é isso, Marcinha? Isso. Você consegue parar e tentar entender o ponto de vista do outro. E certo? Aí introduz muito a questão da escuta, né? Que a gente está abordando como tema. O da escuta, exatamente, que daí volta lá para o centro, que precisamos escutar mais, e não somente escutar, se você conseguir parar e tentar entender o ponto de vista do outro, tudo fica um pouco mais leve. Dá para ficar mais leve, só depende de nós. Você pode ter certeza disso. Pessoal, mandem aí mensagem, estou respondendo só mais uma da semana passada, e depois
o Rick já está aí, depois a gente volta a falar com o Rick. Nossa, meu marido me maltrata e eu não sei como sair fora. Parece que é uma situação sem fim. Que triste, né? Meu marido me maltrata, eu não sei sair fora. Parece que é uma situação sem fim. Quando penso em sair da relação, ele me trata bem e tudo volta do início. Vocês conseguem me ajudar? Eu não tenho condições de pagar uma psicóloga, uma terapeuta, mas eu preciso de ajuda. Por favor, me ajudem. Não quis falar o nome, é de Campinas. Ok. Posso responder, Dani? Ou você quer? Por favor. Tá bom. Bom, você já deu o primeiro passo de pedir ajuda, de reconhecer que você está em um ciclo que parece que não se acaba. É o primeiro passo, porque algumas mulheres ainda não conseguem nesse processo de, não sei se é maltrato verbal, físico, mas independente de ser, um dos dois, né? Às vezes as pessoas falam, o dano físico é pior do que o emocional. Olha, é questionável isso, tá? Então, depende muito do que é para cada um. Então, a primeira coisa que você fez foi já identificar que está num ciclo que não consegue sair. Você deu alguns dados na sua pergunta que eu acredito que dê para a gente te ajudar um pouco com isso. O que eu falaria para você? Primeiro, tente identificar qual é a muleta que te faz ficar ainda nessa relação. O que é a muleta? Vou dar um exemplo, tá bom? Não sei se é o seu. Pode ser que sim, porque você está falando da condição financeira, mas a condição financeira pode ser uma muleta. Tem casos, às vezes, que é assim, a mulher, ela é agredida e ela acaba não conseguindo sair do relacionamento. Ô, Marcinha, ela tá falando, desculpa, mas ela tá falando que ela não é só pela situação financeira. Quando ela pensa em sair, o marido trata ela bem. Tá, então, beleza, vou chegar nesse daí. Tem esses dois aspectos, então, tá bom. Então, da condição financeira, vou ainda manter, tá? Esse exemplo da condição e chego nesse. Então, tem mulheres que falam assim, olha, eu não tenho condição financeira, eu nunca trabalhei, ou trabalhei há muito tempo, como eu vou voltar para o mercado de trabalho? E outra, se eu largar ele... quando eu vejo que eu vou largar, ele me trata bem, eu recebo todo, aí eu tô falando de um mecanismo de defesa e aí um mecanismo psicológico, tá? Inconscientemente, o que é o inconsciente? Às vezes a gente faz coisas que a gente não percebe, a gente entende do outro algumas coisas que fazem bem pra gente, e inconscientemente isso gruda e responde a aspectos que a gente vem buscando na relação, tá? Então, imagina esse aspecto, a questão financeira, mas chega lá na hora que eu tomo coragem e decido falar, eu vou me virar, o meu marido começa a me tratar bem. E aí ele responde a tudo que eu gostaria que um dia ele fizesse para mim. Ele fica, uma beleza, eu me sinto amada, eu recebo esse afeto que nunca eu recebo durante o restante do período. E aí o seu mecanismo de defesa fala, opa... Ele pode ser que a esperança, né, a dependência emocional de que ele vai continuar correspondendo a esse afeto e a esse amor que talvez seja muito solicitado por você inconscientemente, é respondido nesse momento. Só que depois tudo volta ao normal. Por isso que a minha primeira pergunta é, se o dinheiro, né, Dani, conforme você falou, talvez não seja a grande questão, o que mais faz com que você fique com ele? Porque, vamos pensar, quantas vezes... Vai respondendo aí na cabeça. Quantas vezes você já tentou separar e isso aconteceu dele voltar a ficar bem e depois voltou a ficar ruim? Foi mais de uma vez? Ele promete que vai mudar e nunca muda? O ser humano só muda quando ele entende que ele precisa. E outra coisa que o ser humano é danado, e isso vem desde quando a gente é criança, né? Eu faço uma coisa... e o outro vem e corresponde, reforça esse comportamento. Então, ele entende que toda vez que ele terminar, se ele fizer isso com você, você vai voltar atrás. Então, a dica principal é, entenda o que te faz ficar com ele, entenda quantas vezes essa frustração já aconteceu e entenda que é muito complicado ele mudar sozinho, porque talvez ele já venha, e aqui é sem julgamento, tá? Ele venha de uma história...
em que ele venha repetindo padrões. Para que ele mude, ele vai precisar de uma ajuda externa, porque sozinho é muito difícil. Então, é ter a coragem de manter a sua postura e a sua decisão e, de repente, ir para casa de alguém que você confie, a mãe, não sei se irmão e etc. Entendendo a muleta, você já tem meio caminho andado aí. Isso. Foi clara, Dani? Foi, perfeito, perfeito. E só dando uma complementada, eu vou te dizer uma coisa. Nós somos responsáveis em cima dos nossos atos. Não somos responsáveis em cima do ato da outra pessoa. Então, se ele está fazendo algo que não cai bem para você, que não é bacana para você, você é responsável pela sua vida. É você que está aceitando. E ele não é culpado. Ele pode, como nós dissemos, ele escolhe as ações dele. E você é responsável de aceitar ou não. Então, a responsabilidade é sua, não é dele. Certo? E você que é de Campinas, eu não sei o seu nome, eu quero te ajudar. Entra no meu Instagram, instituto.fênix, ou anota o meu celular aí, que é o 011 99 348 1112. Eu vou te dar uma sessão gratuita, nós vamos conversar. Eu quero te ajudar. Então, eu acho que isso é fundamental, sim, o acompanhamento para você. Se sozinha não está conseguindo, pode ter certeza que uma ajuda profissional vai te ajudar e eu quero estar te ajudando. Então, você que é de Campinas, entra lá, instituto.fênix, e manda essa mensagem para mim com o seu telefone, que nós vamos conversar. Tá ok? Linda, Dani, linda. Tem que ser, né? Um ajudando o outro, né? A gente consegue fazer um mundo melhor. Vamos pensar dessa forma, né, Marcinha? Você sabe que é isso, que eu sei que você faz muito disso também. Então, mas por isso que a gente se dá bem, por isso que eu falo que essa menina é de ouro, gente. Não, a gente tem que fazer, né? A gente não se encontramos por um acaso. Não é? Uma outra pergunta. Não sei se só a campanha do Rick, eu acho que eu ouvi alguma coisa Rick? da campanha. Será que... Rick? Acho que não. Não. Tô aqui. Oi, Rick, tem mensagens? Oi. Mensagem por enquanto não. Desculpa a minha ausência, porque o telefone aqui hoje não está parando 1 minuto. Então telefone. Mas mensagem não tem, não. Se vocês quiserem prosseguir, pode prosseguir. Nossa, semana passada 200 e pouca, e hoje o povo aí tá tímido. Porque mudou o horário, não sei se... Vamos te soltar, pessoal. Pois é. Casei e meu marido... casei e não sinto que meu marido... Casei e sinto que meu marido tem vergonha. Tem vergonha de mim. E eu não consigo falar com ele sobre isso. Suzana da Vila Prudente. Faz sentido? Deu para entender, Marcinha? Acho que deu. Ela disse que entende que o marido tem vergonha dela e ela não consegue falar com ele sobre isso. Tá bom. Bom, pelo que eu tô sentindo da pergunta, é bastante coisa assim, imaginando que... Eu não entendi na pergunta de maneira clara se ela tem fatos e dados de que o marido realmente tem vergonha dela ou se ela acha isso. Isso não ficou muito claro para mim na pergunta. Então, tem às vezes algumas... Pelo que eu entendi, ela casou e o marido dela, depois que ela casou, tem vergonha dela. E ela não consegue dialogar com o marido dela sobre isso. Ela sente que o marido tem vergonha dela. Tá, então ela sente. Pelo que eu entendi, sim. Tá, por isso que eu perguntei se assim... porque assim, né, Dani, durante a vida, quantas percepções a gente... Inclusive, é uma das dicas aqui que eu anotei sobre não acumular insatisfações, frustrações e mágoas, porque isso só vai acumulando o nosso lixinho, né? Porque muita gente imagina que o outro faz várias coisas, quando, na verdade, ter uma conversa esvazia o lixo. É isso que eu tô querendo dizer, né? Às vezes a gente fala assim, por exemplo... Vou pegar um exemplo que pode... ser que eu vou inventar com a gente. Imagina que nós duas não nos falamos há muito tempo
E aí eu mandei uma mensagem para você e você demorou uma semana para me responder. Eu falo, puta, a Dani deve estar com raiva de mim, mas o que eu fiz? Aí a minha cabeça começa, né? Não, mas eu fiz alguma coisa e a Dani não gosta de mim mais, eu magoei. E eu pego e começo e falo assim, quer saber? Vou bloquear a Dani porque não vai dar certo. Não vai dar certo ao invés de conversar. Então, o que eu diria? De novo, né? A gente vai bater muito na tecla do autoconhecimento para entender por que você... Se você está se sentindo tão mal, tão triste, eu vou dizer mais, né? O seu relacionamento, você sente que está sendo afetado, o que te impede, né? Pergunta que pode ajudar a destravar, né? O que te impede de começar uma conversa? Vamos voltar lá para a pergunta que foi, acho que da Samantha, sobre como começar uma conversa. Tô com algumas dúvidas, fulano. Como que tá aí? Como que você acha que a nossa relação tá? Tem alguma coisa que você tá entendendo que não tá legal? Eu vou te ouvir e aí depois também vou falar. Porque aí é um acordo que você já colocou no começo da conversa. Você vai escutá-lo para acolher as dores e você vai falar das suas. E, de novo, tira o dedo assim, né? Sabe aquela coisa? Você, quando os 4 dedos tá de volta. Então, a primeira coisa é você começar essa conversa querendo entender se existe alguma coisa acontecendo na relação. Se você não consegue chegar diretamente neste assunto, tá? É aquela história de começar aquecendo para poder chegar onde você deseja. Se isso, você não tiver dados e fatos, às vezes ele não te leva para os lugares, você já tem dados e fatos, aí a pergunta que eu vou fazer para você se você já percebeu isso, se em algum momento vocês já conversaram sobre isso, o que te faz ainda entender que ele te ama? Porque para você continuar com ele nessa relação, algum sentimento existe. Dele para você, você para ele, é isso que é preciso perguntar, né? Vamos voltar para a autorresponsabilidade, né, Dani? A gente tem que começar a entender, gente, que passou da época do casamento que precisa se manter pro resto da vida de maneira infeliz. Não é que casamento virou descartável, que nem a Dani fala, mas é sim você entender que a sua felicidade depende de você e que você não precisa ficar sofrendo. Resolva os conflitos. O que eu tô querendo dizer é assim, por exemplo, uma pessoa que é agredida e que é agredida há anos, dificilmente essa agressão ela vai mudar em algum momento. Você vai continuar 20, 30 anos sendo agredida? Se para você tá tudo bem, quem sou eu, entende? Mas o que eu tô querendo dizer é assim, cadê a autovalorização nesse momento? Sim. E que loucura isso, não, Marcinha? As pessoas, elas não conseguem, elas têm uma dificuldade enorme em ser autorresponsável por si. Isso não tem idade, né? A idade pode ser pessoas de 50, 60, 70, 30, que é a nossa, a partir dos 30, 40, não adianta. As pessoas, elas têm essa dificuldade. Eu digo pessoas, incluindo porque eu busco meu autoconhecimento diariamente. Eu imagino que a Márcia também, não é porque nós somos profissionais que nós não temos os nossos desafios diários, né? Temos nossos desafios diários. E o que nos sustenta, o que nos ajuda a ajudar o próximo e que deixa talvez a nossa vida com mais leveza, seja o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele é muito importante na nossa vida. Então, se você tem a possibilidade de estar conversando com uma profissional, vai atrás de uma profissional. Tem a Márcia, pode ser uma outra profissional, mas que vá buscar o seu autoconhecimento. Porque quando você tem seu autoconhecimento, tudo que está ao nosso redor fica tão mais leve, fica tudo tão mais prático, as coisas ficam tão mais fáceis de resolver. Todo mundo fala, alguns amigos falam, nossa, como você é prática, você vai... Não, porque eu já sei o que eu quero, porque eu me conheço. Como eu me conheço, eu sei os meus defeitos, e sei as minhas qualidades, e sei onde que eu tenho que melhorar, eu já vou direto no ponto. Então, se você tem essa possibilidade, vá atrás de um profissional que ele vai te ajudar a descobrir o seu autoconhecimento, porque é só com autoconhecimento que todas as áreas da sua vida vão ficar mais leves. Sim. Ok? Sim. Pode falar, Marcinha. Não, mas o que eu vejo assim, porque eu me perguntei durante muitos anos o que faz, principalmente nesse período de pandemia, porque assim, as pessoas nesse período de pandemia, eles têm tido um pouco
aquela coisa que a gente falou, né? Tem aumentado as crises de ansiedade, tem aumentado muito incômodos, brigas, né? O índice de maltrato doméstico, de agressões domésticas, como a gente viu, né? Tem aumentado. E por que ao longo dos anos as pessoas entendem que chegar ao limite para se desenvolver, para se autoconhecer, é o caminho ao invés de ser prévio, né, Dani? Porque a gente faz isso como se fosse o nosso... Vamos pegar o check-up normal, a gente faz a nossa higiene mental, a gente faz o nosso check-up emocional a todo momento. Só que não é toda a população que faz isso. E não digo nem, gente, que de repente você possa fazer isso e falar, não tenho dinheiro, porque aí começa, né? Não tenho dinheiro, não tenho isso e aquilo. Às vezes, ler um livro que fala sobre isso, assistir um vídeo no YouTube, seguir eu e a Dani no Instagram já é o começo para poder começar a interagir, ouvir o programa toda sexta-feira aqui com a Dani, isso já faz parte do processo. Mas as pessoas, o ser humano vamos falar do ser humano, tende a deixar chegar nesse limite, porque a gente tem culturalmente uma tendência a entender que quem cuida da mente tem um pouco daquela coisa que é louco, né? Só vai cuidar da mente porque é louco. Só que essa é uma grande pegadinha, porque a pessoa chega no seu limite. E por quê? Porque o ser humano ele foi criado instintivamente para fugir da dor, né? Uhum. Então, quando a gente entra em contato, gente, porque é inevitável isso, tá? O processo de autoconhecimento é você olhar para aquilo que realmente deixou marca, você precisa fazer a cicatrização disso. Tem o lado bom de você expandir as coisas boas? Tem, mas você vai olhar, por exemplo... essa pessoa que faz a agressão, ela precisa olhar os padrões que ela teve durante a vida disso e resolver, para poder quebrar o padrão, né? Sim. E às vezes é dolorido, então o ser humano foge por causa disso. E o meu convite a você, que está aqui assistindo a gente, é que você seja diferente disso, se esforce para buscar o bem, porque se você não parar para pensar, você já carrega há anos dores escondidas, ao invés de resolvê-la logo. Só que isso tem consequências muito maiores. E quando estoura é pior. Então, pensa nisso. Com certeza. Nossa, é exatamente isso mesmo. Exatamente. Olha, tá chegando pergunta. Tem 4 perguntas aqui do meu Instagram. 4 perguntas aqui no meu Instagram que as pessoas estão mandaram aqui para mim. Estou separada. Como eu não sigo, então tá. Estou separada e moramos na mesma casa. Por conta da pandemia, está uma loucura. Eu tenho vontade de me jogar do 8º andar. Marina, Capão Redondo. Meditação. Se tá difícil com um parceiro atual, eu imagino com ex. Mas tudo tem solução. Mas eu entendi que ela tá separada dele, e ela tá na mesma casa. Ela tá. Eu fiz uma brincadeira. Se já tá difícil com o atual, porque, nossa, é inacreditável. Meus atendimentos de casais, eles aumentaram muito pós-pandemia. Então, eu acho que é difícil, né? As pessoas estão vivendo assim. Nós estamos acostumados a ver, vamos sair para trabalhar, daí voltar, daí ver o marido até a noite. E agora as pessoas têm que se suportar. Agora, como que você vive com uma pessoa que você não suporta, que você não consegue lidar com ela? E você escolheu ela para passar o resto da sua vida com você, né? Isso é muito louco. Então, eu imagino, tá difícil com os casais que se amam, que têm relação sexual, que imagina para um casal que é divorciado. Você tem alguma dica aí, Marcinha, para isso? A dica é assim, nesse momento, se não tem jeito mesmo, já está decidido, viu? Só antes de dar a dica, Dani, acabei entrando aqui no site para poder ver como que tá. Acho que voltou. Não sei se está instável, se o Rick vê, o site está transmitindo certinho, porque parece que está com bastante delay a nossa conversa aqui no site. Aqui tá normal, aqui eu estou acompanhando, tá sem delay, tá normal. É normal para cada região, tá um pouco de delay, assim como, por exemplo, a Globo, a SBT, você liga a televisão no SBT, na sua sala e vai para a cozinha, se você tem uma televisão lá, você vê que tem um pouco de atraso, né? Mas não, porque fica a bolinha andando. É o trauma da semana passada. Não. Eu posso até mandar um print para vocês aqui, mas tá tranquilo, graças a Deus. Tá bom, só para garantir. Bom, se já está decidido, né, Dani, que vai ter a separação e que na realidade só estão vivendo junto por causa da pandemia, a pergunta é, a solução prática é da pandemia, mas você não tem condição
ou ele de alguém ir para algum lugar já, porque ficar confinado sem um propósito, não vejo sentido. Porque às vezes tem aquela história também, né? Se eu sair de casa, ele fica com a casa, eu perco a casa, não sei qual é a condição. Mas a primeira coisa seria essa, né? Nesse momento, se você está tendo uma sanidade mental prejudicada, o que é melhor para você nesse momento? De novo, a gente não vai falar dele, a gente vai falar de você que veio aqui perguntar e pedir ajuda, né? A outra coisa, se você falar, Márcia, não tenho, estou sozinha aqui no Capão Redondo, não tenho família em São Paulo, é de outro estado da minha família, não tenho amigo que dê para mudar, a resposta vai ser você trabalhar a sua inteligência emocional. Então, respirar, contar até 3, fazer a sua rotina e manter um diálogo adequado com ele, né? Não quer dizer que vocês estão separados, vocês têm que ficar se alfinetando dentro de casa. De novo, não sei o nível de brigas e de interferências, né, Dani? Mas trabalhar você. Então, a Dani falou brincando, mas assim, dando risada, mas cabe muito bem uma meditação para você se acalmar. Procurar usar o seu tempo útil em coisas que são úteis para você e não entrar em conflito, não ficar apontando o dedo, não ficar promovendo coisas aí, não vou ficar por baixo porque entrou numa briga. Mantenha-se serena, porque uma hora vocês vão ter que resolver essa situação e brigar vai ser pior. Com certeza. E em época de pandemia, como estamos vivendo, uma situaçãozinha, ela vira uma coisa muito grande. Então, como a Marcinha disse, ocupe sua mente, faça meditação. Dani, não fala que agora você não tem tempo de fazer meditação, porque nós estamos com tempo de fazer meditação. E a meditação, ela é muito pouco. Ela é muito boa. Quando eu geralmente acordo fazendo meditação e vou dormir fazendo meditação também, ela dá uma leveza para a minha alma e para o meu corpo que é fora do normal. Quando às vezes eu não faço meditação à noite para dormir, eu tenho, às vezes, uma noite muito agitada. Quando eu faço meditação, o meu corpo ele traz uma leveza tão grande, que as coisas ficam muito mais leves. Então, acorda de manhã, faça uma meditação. Quando você fizer, talvez aquilo que você veja que está te incomodando, você vai trazer ela, você vai lidar com ela com mais leveza. Então, gente, dá para ficar mais leve. Eu sempre falo essa frase, dá para ficar mais leve. E um ditado que eu gosto muito, que é do Masaru Gata, que nós fizemos treinamento com ele, que é: tudo que você precisa está dentro de você. Então, todas as ferramentas necessárias para o seu dia a dia, como você está numa situação aqui que você não tem como você mudar, não tem como fazer nada, essa ferramenta está dentro de você. Então, você precisa se acalmar, relaxar, porque não faz sentido você pular do 8º andar. Então, como você não vai fazer isso, então o que você tem que fazer? Você tem que achar uma ferramenta em você. Como você não pode mudar o próximo, você pode mudar você. Então, começa a buscar relaxamento. No YouTube tem vários vídeos de relaxamento. Então, vai lá que ajuda bastante. Você vai enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu costumo dizer que o mundo é da cor que nós pintamos. Se você quer ver ele cor-de-rosa, você vai ver ele cor-de-rosa. Se você quer ver ele azul, azul. Preto nublado, vai ser preto nublado. Então, coloca uma pitadinha aí de cor nesses dias de pandemia, sai para passear, vai no prédio, faz alguma coisinha, volta 10 minutos, acha um cantinho seu. Todo mundo tem um cantinho seu na sua casa. Aquele cantinho especial, eu digo aquele seu momento particular, que é só você com você, que nós necessitamos disso, precisamos disso. Faça isso. Rick, tem pergunta, alguma coisa por aí? Não tem, mas fica tranquila que aparecendo pergunta, eu vou sinalizar vocês com esse barulhinho aqui, ó. Vou colocar para vocês que agora nós temos a nossa sirene. Ouviu? Okay, Caso tenha, eu passo para vocês, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo. Tá ok. Tá bom, Rick. Então, Marcinha quer falar alguma coisa? Nós temos 15 minutos de programa. Eu tô tentando ver que tá chegando mensagem aqui no meu celular e eu tô tentando ver se tem alguma coisa para falar sobre sobre o tema envolvendo a psicologia, para mim entrar numa pergunta aqui para você.
Não, posso abordar um pouco da escuta, efetivamente, enquanto chega a pergunta aí. Se você quiser, posso dar uma introduzida aí da importância, porque a gente começou a falar um pouco da semana passada e talvez, assim, as pessoas, eu queria deixar bem, assim, marcado como é importante esse processo, porque muitas vezes um conflito, ele pode começar por a falta realmente da escuta, né, dentro da relação. Então, exemplos do dia a dia, e dentro da pandemia mesmo, você já está de saco cheio, você não está suportando mais ficar dentro de casa, é sempre a mesma coisa, né? Parece que o dia se repete, você levanta, faz café, aí faz alguma coisa, faz almoço, aí lava a louça, daqui a pouco tem que lavar roupa, aí daqui a pouco tem a janta para fazer. Então, aí dorme e parece que começa o dia e você vê uma retrospectiva, né? Parece que você não teve a pausa da repetição. E aí, nesse momento, as pessoas de saco cheio, a atenção, ela tende a dar uma caída, né? Porque você tá muito dialogando internamente, você está falando muito com você mesmo, e a sua atenção para o mundo externo talvez esteja um pouco precária, porque você já está de saco cheio. Então, a questão da escuta interna é muito importante. Você, nesse momento, ter uma parada e você começar a entender o que está acontecendo com você. Se de repente você está de saco cheio, qual é o incômodo, para que isso não reflita no outro. Para que você, por exemplo, no seu piloto automático, quando o seu marido ou a esposa vem conversar com você, você esteja naquele momento em que está desligado e não escute o que ele está falando. Aí a pessoa está ali do lado, você está ouvindo o que eu estou falando? Aham, você continua lá fazendo. A pessoa que não é escutada se sente como? Frustrada, se sente mal amada, dependendo do assunto, que não é importante, se sente impotente, e aí é motivo para brigar. Você não tá me escutando? Você não tá vendo? Eu tô querendo resolver um negócio com você não dá a mínima atenção para mim, porque sempre foi assim, né? Aí começa o nosso filtro da mente, que é a da generalização, a falar que um momento foi o de sempre, né? Sempre você nunca prestou atenção em mim. E aí o outro entra naquele caos, porque ele já não tá bem, e rebate. Então, presta atenção com carinho, dê afeto. Nesse momento, é nós. A palavra que tem que ser nós e não eu. Então, como nós vamos resolver, como nós estaremos juntos nesse processo. Tá bom, desculpa, realmente, pedir desculpa hoje para as pessoas ainda é muito difícil, né, Dani? Tem gente que não sabe pedir desculpa, né? E na relação, é o que eu anotei aqui como dica, gente, não é culpar de ninguém na relação, a relação é a dois. Então, precisa estar ali atento e falar assim, me desculpa, vamos lá, vamos voltar para o nós, porque eu estava no eu. E aí você precisa ter o seu momento do eu, que foi o que a Dani falou, né? Ter o seu cantinho, ter o seu momento. Mas quando você for resolver uma coisa que é dos dois, por isso que o autoconhecimento é importante, é você entender o que você fez que contribuiu para essa falta de escuta. E aí entra o respeito, compreensão, pedir desculpa, falar, desculpa, realmente não estava atenta. Ir falar com carinho, ao invés de falar, você não está me escutando, nunca me escuta. Cutuca, chama atenção de alguma maneira. Né, Dani? Sim. E aí você ia falar da parte da desculpa. Porque o desculpar, você precisa ter muito autoconhecimento sobre você para pedir desculpa. Daí voltamos na fase do autoconhecimento. Porque não é tão fácil para pessoas que talvez não seja tão desenvolvida, tem essa dificuldade de pedir desculpa, porque a pessoa não sabe assumir o seu erro, a sua falha. Agora, com autodesenvolvimento, você pode ter certeza que você vai ter muita facilidade de pedir desculpa. Porque eu, no meu caso, Márcia, não sei você, mas eu adoro feedback negativo. Eu adoro feedback negativo. Você sabe por que eu gosto do feedback negativo? Que através do feedback negativo, eu vou me aperfeiçoar para melhorar aquilo. Porque eu quero ser uma top, eu quero ser a melhor, eu quero ser uma pessoa de sucesso. Como que você faz isso? Eu quero mudar isso, eu quero melhorar. Você tem que pegar os seus erros e aperfeiçoar. Então, quando você recebe uma crítica, tá ok. Então, quando a pessoa fala, nossa, eu não consigo pedir desculpa. Poxa, você pedir desculpa, você está assumindo um erro seu. Que bom que você achou aquele erro seu e que bom que você falou, ok, eu errei aqui. Daí você para, você pensa e fala, o que eu posso melhorar para isso não acontecer novamente?
Então, eu vou pedir desculpa e vou falar para a pessoa, olha, você me perdoa, você me desculpa, mas eu acho, sim, que você está certo, ou eu encontrei o meu erro, e você tem alguma sugestão do que eu possa melhorar? Aí você chegou num bom aspecto, porque a escuta, ela fala justamente isso. A gente falou semana passada, né? Quando você escuta, não quando você ouve, quando você escuta, você abre mão do seu ego, você abre mão de querer se colocar em um lugar superior ao outro. Por isso que as discussões se mantêm também, né, Dani? Quando você fala disso, a pessoa precisa ser humilde e ter autoconhecimento, a consciência de que isso é querer abrir o espaço para acolher o outro nesse processo, para você se respeitar principalmente, porque as pessoas confundem muito o pedir desculpa com, eu não vou me humilhar, porque eu vou pedir desculpa. Pelo contrário, pedir desculpa é esse processo todo que a Dani está falando. E a escuta pede isso. Então, me desculpe, e olha o que você falou, né? Você tem alguma sugestão, então agora você faz o quê? Você abre a sua escuta e não vai ficar retrucando. Você vai acolher o que ele vai falar, porque você não está em primeiro lugar nessa conversa. Você vai deixar o outro falar para que você entenda, aprimore e você, óbvio, se priorize. Não é você se rebaixar. Isso que é diferente. E esse mecanismo é o que as pessoas têm dificuldade, por quê? Por uma cultura. Eu mesma, até certo ponto da minha vida, Dani, eu falava assim, para que eu vou levar desaforo para casa? Eu não vou levar desaforo para casa. Precisei aí, desde os 17 anos, ter muito autoconhecimento, mas na escola era assim, né? Lá, petititica. Não, ninguém vai me botar para baixo. Isso é um pensamento de uma crença que me limitou por várias coisas. Sim, graças a Deus eu estou liberta dela. Exatamente. E você sabe o que acontece, Marcinha? Todo mundo, eu digo eu também, quando eu digo todo mundo, tudo que eu falo, eu também me incluo. As pessoas, todo mundo gosta de levar muito ferro e fogo, fazer aquela como que é aquela brincadeira que agora fugiu da minha cabeça, puxa de um lado, puxa do outro? O cabo de guerra? Cabo de guerra. Eu fazer um cabo de guerra. Eu mando mais, o outro manda mais e tanto faz. Engraçado que ontem eu fiz um post e eu estou num processo aí de 30 dias para casais, cada dia uma dica. E daí eu tô participando, gente. E é muito legal porque eu pego algumas referências bíblicas em cima e é o que é, porque eu levava também muito tudo a ferro e fogo. Então, eu vim de uma crença que, assim, no caso, a minha mãe, meu pai falava muito e minha mãe não falava nada, então eu cresci com isso. Eu não vou ser assim, eu vou fazer isso porque eu sou aquilo outro. E com isso eu errei, eu já tive divórcio já na minha vida, e errei, e é por isso que hoje eu sou treinadora, mexo com casais, porque se depender de mim, casais não se separam. Eu acho que tudo tem uma maneira de estar resolvendo, uma maneira mais leve. Então, hoje eu ajudo pessoas a isso. E onde eu postei assim, sobre... É que agora eu não estou conseguindo abrir aqui, se eu fechar, vou fechar a câmera. Quer que eu entre? Não, tá no meu Insta, ou tá na mensagem, estava falando exatamente assim, que mesmo que seu parceiro não te fale que te ame, ou você acha que ele tá nem para você, diga para ele que você o ama. E daí eu recebi uma mensagem de uma amiga minha falando o seguinte: Dani, e aí, aonde está o amor próprio? Entendeu? Onde que está o meu amor próprio? Como que eu sei que aquela pessoa não me ama? E como que eu vou ficar falando para ele que eu amo ele? Aí que entra a escuta. Daí hoje, voltando nisso, eu lembrei desse episódio de ontem. O que acontece? O amor próprio, ele só é quebrado quando a outra pessoa, ela te esculamba, ela faz tudo, ela faz um monte de coisa com você, e mesmo aquilo te maltratando, você quer ficar naquela relação. Agora, a falta, nesse caso, quando você fala, nossa, essa pessoa não fala que me ama, eu acho que ela não me ama mais, mas talvez esteja precisando você falar para ela que você ama ela. Porque às vezes fica de um negócio tão cabo de guerra, aquele negócio, eu te trato mal, então automaticamente eu vou te tratar mal. Fica tanto nisso que um não consegue escutar o outro, um não consegue falar com o outro, e daí vira uma situação muito mais complicada.
Então, isso não é falta de amor próprio. Isso é você saber falar com uma pessoa. Isso é você expressar aquilo que você sente. Agora, se aquilo que você está falando e a pessoa, ela está te dando todos os indícios, e sair da boca dela falando, eu não te amo mais, eu não quero sair da boca dela. Entendeu? Mas como a Marcinha falou lá atrás, tudo é suposição. Porque ele não fala. Então eu também não falo. Não, se gente. Você bem entendeu? ruim agora, Dani, aproveitando, você postou aqui, é que não sei se é no Stories, mas tem uma aqui do dia 12, remova a cobiça da sua vida, não é essa? Ontem, a de ontem. Afaste os problemas do seu relacionamento. Ontem, declare seu amor, declare seu amor em ações do dia a dia. É essa. Como que tá, Marcinha? Hoje, eu acho que é de quinta-feira, hoje é sexta de ontem, Má. A de ontem é afaste os problemas do seu relacionamento. Isso, daí lê embaixo, por favor, o texto. É uma ação inicial, não uma ação automática. Hoje, escolha estar comprometida a amar, mesmo que seu cônjuge tenha perdido o interesse em receber o seu amor. Diga a ele hoje em palavras semelhantes a essas. Eu amo você e ponto final. Eu escolho amar você mesmo se você não me amar em troca. Escolhi o caminho da felicidade. Salmo 119, 2.3. Você está entendendo? É porque tudo depende de uma ação. Uma ação, ele gera uma reação. E às vezes a pessoa, ela não me ama, mas você está supondo que ela não te ama mais. Então, fale mais, dê carinho. Ele não dá carinho para mim, eu não dou carinho para ele. Ele não fala que me ama, eu também não falo. Mas se for o contrário, se você falar que ama ele, e se você falar, não, eu amo ele, eu quero resgatar o meu casamento, então começa por você. Exato. Se ele não quiser, ele vai falar isso que você falou. Uma hora vai acontecer. Mas, Dani, você é ruim agora, e vou falar um aspecto que até você postou aqui, não seja mãe do seu marido. Eu vou pegar a questão da família. Gente, todos somos adultos. Chega, se ele a gente volta lá, desculpa, vou ser bem dura agora. Sabe quando a gente tá lá na época do prezinho, que fica, você não me deu, não vou te dar. A gente chega, nós somos todos adultos. Exatamente. Não quer falar na hora, se respeite, deixa o nervoso acabar, mas depois vai e fala. Ele não fala que te ama, fale você. E aí isso é o começo de tudo para entender como tá o seu relacionamento. Né, Dani? Sim, exatamente, porque se não tiver isso, falar e escutar, como nós estamos falando agora, não tem como nenhuma relação ir para frente, nem até mesmo interpessoal, com seus amigos, nem mesmo familiar, nem mesmo conjugal. Então, quando você consegue, Dani, será que a pessoa não tá? Eu falo, eu não tô falando, ela não me ama, mas, gente, fala que ama. Não vai doer falar. Você está com uma pessoa que você escolheu para ter uma vida, para a vida inteira com ela. Então, desde que não está fugindo dos seus princípios, não esteja o seu amor próprio está em primeiro lugar, daí que entra o amor próprio novamente. Desde que você tenha você como prioridade, mas que você fala, ok, que valha a pena você lutar para aquele seu relacionamento, que faça sentido para você, e você quer ser feliz, fale e escute mais. Falar eu te amo não vai machucar ninguém. Fazer um gesto de bondade, um gesto de carinho, não vai machucar ninguém. Ele só vai ajudar o seu relacionamento. Meu relacionamento está falido. Então tenta fazer uma coisa diferente. O que eu faço de errado? O que eu estou fazendo que está atrapalhando o meu relacionamento? Então eu vou fazer uma outra ação. Mas faça uma ação diferente. Não cabo de guerra. Se você fizer cabo de guerra, só vai piorar a situação. Agora, se você reverter a situação, mudar as suas ações, descobrir onde estão os seus erros e continuar na mesma, e a outra pessoa fala para você, olha, você está tentando, mas não está dando, então é melhor se divorciar, daí vai buscar o seu autoconhecimento, resgate seu amor próprio, e bora ser feliz, faça a sua decisão. Então, é essa a diferença do amor próprio e essa diferença de você falar para uma pessoa que se ama ou do que você perdoar, do que você pedir desculpa e do que você falar que está errada. É diferente, né, Marcinha?
É diferente. Dani, não sei se está para encerrar, mas eu queria falar uma metáfora para ajudar nisso. Posso? Pode falar. Tá bom. Então, assim, é uma metáfora que talvez esteja meio adaptada à La Márcia, né? Porque eu vou contando a história do meu jeito. Então, assim, imagina que tinha 2 sábios, sabe aqueles monges, né? Que estão carecas, todo vestido, super zen, numa floresta conversando, e eles estavam caminhando até que chegou num lugar que estava povoado. E aí ele parou, os 2 sábios, e começaram a conversar, confabular. Daqui a pouco, uma pessoa lá do lugar que estava povoado chegou até esse monge e começou a falar para o monge sábio. Vamos separar os 2 monges, um como mais sábio e um aprendiz. E essa pessoa chegou até o monge sábio e começou a falar um monte de coisa. E começou a falar tanta coisa que o aprendiz olhava assim para a cara do monge sábio e ficava assim, gente, ele não vai falar nada? Esse cara tá quase acabando com ele, quase falou que ele era o pior cocô do cavalo, do bandido, que não sei o quê, e ele não vai falar nada. E o monge sábio, todo zen, só escutando, sem falar absolutamente nada. Daqui a pouco esse cidadão sai e o aprendiz virou pro monge sábio e falou, você não vai falar, não falou nada para ele? Como que você pega esse monte de coisa e ouve e não fala nada? E simplesmente, sabiamente, o monge fala, eu não vou pegar um lixo que não é meu. Então, essa resposta é que o que a gente na relação faz muitas vezes, né? A gente vai lá e fica acumulando lixo que não é nosso. Eu pego os incômodos do outro, eu pego os desaforos do outro e vai isso consumindo a um ponto que eu já não sei separar mais o que é meu e do outro. Então, gente, siga com essa frase. Não pegue lixo que não é seu. Para que você quer acumular primeiro o lixo e principalmente que é do outro? É bem isso. E é justamente isso que acontece, né? É justamente isso que acontece. Nossa, muito legal ouvir essa metáfora aí. Faz muito sentido. E é isso aí. Vamos deixar o lixo do próximo e vamos seguir com o que a gente acha que é certo, do que acha o seu certo, né, o seu errado. Vamos buscar esse autoconhecimento e vamos ser felizes, porque é isso que importa. A maioria dos meus treinandos, Marcinha, ou quando eu dou treinamento ou terapia, todo mundo busca muito por essa tal dessa felicidade, né? Todo mundo fala assim para mim, Dani, eu não consigo chegar na felicidade. Como que eu acho essa felicidade? Eu vou te dizer uma coisa. No meu ponto de vista, no que eu acho que é certo, a minha felicidade é ter paz de espírito. Dani, quando eu tenho paz de espírito, eu consigo lidar com todas as áreas da minha vida com muito mais tranquilidade e com muita mais sabedoria. Então, você pode passar por um problema muito grande. Eu não estou te dizendo que os problemas não vão parar de acontecer, eles vão. Não estou dizendo que seu casamento vai ser um mar de rosas. Não, vai ter pedras no caminho, vai ter muita diversidade no meio para chegar até o topo. Mas só que é aí que tá. Não, você para, você olha para trás e você fala, ok. Quando você está com paz de espírito, aquilo começa a te dar com tanta leveza, você fala, tem uma pedra enorme no meu caminho, mas ok, eu vou buscar, você vai buscar alguma estratégia que vai passar por ela, ou você vai pular em cima dela, talvez dê uma raspadinha no seu pé, mas você vai olhar e falar, ok, passei por mais uma pedra. Então, tenha paz de espírito, busque seu autoconhecimento, faça meditação, faça suas preces para quem você acredita, cada um tem um eu superior. Então, busque o seu eu superior, aquilo que te traz paz, aquilo que te traz luz, muita inteligência emocional nessa fase de pandemia que nós estamos vivendo, mas busque aí essa tal felicidade. E daí eu te pergunto, o que vai te trazer felicidade? Dinheiro? Um casamento totalmente feliz, sem nada acontecer, os seus filhos ali do jeito que você quer, entendeu? Bonitinho, arrumadinho, sem bagunça, sem nada, sem nenhum problema? É isso que vai te trazer felicidade? Ou você quer alguma mudança dentro de você que você consiga lidar com a sua vida para que você mude talvez o cenário? Eu estou vivendo isso, mas só que eu sou feliz. A felicidade é você que escolhe o que é felicidade. Então, é simplesmente você escolhe a sua felicidade. E não é chegar até o topo.
Muitas pessoas querem isso. Eu quero um casamento perfeito, um filho perfeito. Eu quero Gente, tudo isso não tem perfeito. perfeição nessa vida, Não gente. As tem. pessoas têm que entender, nós somos humanos. Exatamente. E nós humanos estamos em constante processo evolutivo. Então, a felicidade, enquanto for um lugar aonde você quer chegar, você nunca vai ter, porque é isso que a Dani fala. Se ela tem, para ela, é a paz de espírito, essa paz de espírito ela traz e ela consegue transformar as adversidades dos momentos externos em momentos felizes. Ninguém é 100% feliz, gente. A felicidade é um estado. Por isso que tem a raiva, a tristeza, entre as outras emoções, como emoções básicas, porque elas têm funções no nosso organismo. Quem não assistiu Divertidamente, assista para entender esse filme. Então, gente, não fique achando que você vai chegar em um lugar chamado felicidade, que é o casamento perfeito, porque não somos perfeitos. Não. Nós temos estados. E mesmo que eu tenha problema, não quer dizer que eu não estou feliz ou que eu sou feliz, porque não quer dizer que eu tenho um problema. Eu coloquei uma frase aqui, olha, ter problemas é sinônimo de estar vivo, porque você resolve, é constante com transformação. Na parte da escuta, Dani, se não tem conflitos no diálogo, essas trocas, não existe diálogo. Por quê? Não. Porque escutar não é só ficar, você não está escutando, né? Então, gente, vamos trazer essa consciência aí para a vida, que a gente vai ser mais feliz tendo essa consciência. E não querer chegar à felicidade, né? Com certeza, e aproveite o processo, porque é o processo que vai te fazer chegar lá, não é a chegada, tá ok? Então, eu queria agradecer mais um programa. Marcinha, muito, muito obrigado. Fala novamente seu Instagram. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado por esse conteúdo. Adoro falar com você, a gente se entrosa muito bem nas nossas conversas. Espero que você desculpe alguma coisa. Muito obrigado por tudo. Gente, pessoal que ficou com dúvida, mande mensagem lá para Marcinha, que ela vai estar te respondendo também. Fala aí, Marcinha, qual que é o Instagram? Você que quer seguir a Viva, então anote aí. É @ né, lá no Instagram, @Viva Desenvolvimento Humano. Simples assim, gente. Viva Desenvolvimento Humano. Te espero lá no Instagram. É isso aí, segue lá, Marcinha. E eu também vou passar do Instituto Fênix, que é @instituto.fênix, tá? Entra lá, segue, vai ser um prazer para estar respondendo vocês. Nós estamos com os treinamentos paralisados, porque nós não por conta da pandemia, mas estamos atendendo online. Você também, a Marcinha, está fazendo atendimento online, e que é super comum. Você está vendo, olha, eu estou aqui com a Marcinha, e nós estamos se vendo normalmente, estamos conversando, nós conseguimos se conectar, então isso já basta. Então, para você que precisa, você pode entrar em contato, que nós estamos normalmente fazendo terapia e tendo sessão de psicologia online, tá ok? Então, não tem problema nenhum por conta da pandemia. Então, nós estamos atendendo somente online. Então, muito obrigada pela audiência, muito obrigada a todos. Rick, muito obrigado. Tudo bem aí, Rick? Eu que agradeço, tudo ótimo, graças a Deus. Eu que agradeço mais uma vez ao conteúdo. Márcia também, muito obrigada. Obrigada, Dani, obrigada, Rádio. Muita gratidão aí, obrigada. Gratidão a todos, muito obrigado. E até mais, gente. Um super beijo para todos. É isso aí, eu quero agradecer a todos que participaram do programa Conectando com Amor. É isso aí, na Rádio Boa Música FM. Quero agradecer a todos que estão entrando em contato, mas eu vou pedir para vocês, para ligar, é no nosso site, não no WhatsApp da rádio. Eu não consigo conectar a voz de vocês do WhatsApp aqui da rádio no meu celular, e sim o que está dentro da plataforma lá embaixo da nossa TV streaming ali. Abaixo tem um botão, vocês podem entrar lá e ligar, só falar o nome, tá? Se identificar, e vocês podem falar tanto com os convidados como com os locutores, ok? É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Certamente você já parou para pensar que os preços das coisas estão sempre subindo em determinados períodos, não é mesmo? Essa sensação está ligada com um fenômeno bastante presente no nosso dia a dia, a inflação. Se é ela que contribui para o aumento dos preços do que você compra no supermercado, por exemplo, o que acontece
acontece se o cenário se inverter? A resposta é direta: ocorre a deflação. A deflação é o processo inverso da inflação. Isso quer dizer que você pode entender este termo como a queda de preços constante e generalizada dos produtos e serviços oferecidos aos consumidores. Neste cenário, tudo fica maravilhoso para os consumidores, porém fica terrível para as empresas que veem os seus produtos ou serviços se desvalorizando dia após dia. A verdade é que não dá para ser bom para todo mundo o tempo todo, não é? Dicas de economia. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Alívio das dores. O uso da cânfora em forma líquida e em gel é vantajosa para dores locais. Isto é, ela possui ação analgésica e anestésica, resultando no auxílio do alívio da dor. Suas prioridades antipasmódicas funcionam também em câimbras, inclusive em casos de artrite e nefralgia. Como usar? O modo de uso da cânfora no alívio das dores é através da manipulação. Você aplica o gel ou creme na região que está dolorida e massageie. Dica